medicina é a nossa vida, né? Ser médico é um sacerdócio. Nós temos a nossa profissão, é salvar vidas. E o nosso salário é uma consequência natural, mas isso para mim não conta nada. O que conta mesmo é a gente ver a satisfação das pessoas chegarem e dizer, doutor, você salvou minha vida, salvou a vida da minha filha. Ah, não, eu só fiz meu dever, minha obrigação é essa e o prazer de fazer isso. O grande efetivo policial já demonstrava que não se tratava de qualquer julgamento. Era hora de colocar no banco dos réus 2 acusados do assassinato do radialista F. Gomes, ocorrido em 18 de outubro de 2010. Mas um deles, o Lailson Lopes, conhecido como Gordo da Rodoviária, acusado de ser um dos mandantes do crime, conseguiu ter o seu júri adiado. A advogada dele apresentou a renúncia do caso antes do início do julgamento. O juiz entendeu que houve abandono e multou a advogada. Aplico quase 265 uma multa, a doutora de 50 salários mínimos. Em virtude do abandono justificado do processo, porque não há nada que avalize o que foi dito. Agora restava apenas julgar, por enquanto, o responsável pelo homicídio, o João Francisco dos Santos, o Dão. A todo o momento, o plenário se mantinha cheio. Que a justiça seja feita, que eles paguem pelo que eles fizeram. Que uma vida ceifada dói muito na família. E F. Gomes era uma pessoa boa. Juristas e estudantes de direito compareceram em grande número ao que foi considerado o julgamento do ano. Para o estudante de direito é muito importante para participar desses momentos pela experiência que a gente pode adquirir com os acontecimentos e pela grande repercussão do caso. A família do radialista vestia camisetas brancas para pedir justiça. A imprensa pôde acompanhar o júri na íntegra, mas não foi permitido fazer imagens dos réus e nem dos depoimentos das testemunhas. No primeiro dia de julgamento, todas as testemunhas foram ouvidas. 12 pessoas falaram, entre elas, irmãos, cunhado e a esposa de F. Gomes, que chegou a presenciar o crime e reconheceu o assassino desde o início do processo. Um policial da cavalaria que perseguiu o Dão logo após o homicídio e um dos delegados do caso também deram seu depoimento. Estávamos lá na calçada e quando começaram a sair as pessoas e meus filhos entraram para ir dormir e eu saí, minha cunhada ficou com o esposo na calçada com F. Gomes. Eu entrei para ir colocar os meninos para organizar o quarto para eles dormirem. Aí voltei, vim na calçada, chamei F. Gomes para ir dormir, que já estava tarde. Vamos entrar que já está tarde, já está tão esquisita a rua. Eles, não, vou ficar mais um pouquinho. Traga um copo com água para mim, por favor. Aí eu passei, só foi o tempo de eu passar na sala de estar e já escutei os tiros. E quando eu voltei, correndo, cheguei na calçada e fiquei gritando, pedindo a ele que não fizesse aquilo, ao assassino que não fizesse aquilo. Não faça isso, seu covarde. E gritando, e ele depois disso ainda atirou 2 vezes. E desde aquele momento você não tinha dúvida de que se tratava realmente do Dão? Não, eu não conhecia, mas eu vi os olhos dele no dia da audiência, na hora que eu cheguei na audiência aqui no fórum, que ele chegou também, na hora que eu olhei eu reconheci que era ele. Nós tivemos testemunhas muito importantes que foram ouvidas no decorrer do processo, como o doutor Márcio Delgado, como várias outras testemunhas que estiveram no caso. O conteúdo em si, a prova da acusação foi firme, foi valiosa, foi totalmente coerente com o que já foi feito em outras oportunidades e na fase de instrução preliminar. Agora, naturalmente, as testemunhas de defesa não têm muito o que dizer. Então elas falam, trazem alguma coisa sobre a pessoa do réu, isso e aquilo, mas de conteúdo técnico, processual, a defesa não trouxe praticamente nada. Já entrava pela noite quando o Dão deu o seu depoimento. O réu não negou a autoria do crime em nenhum momento, mas apresentou uma versão diferente da acusação quando disse que não recebeu dinheiro para matar F. Gomes. Dão disse ainda que no momento do homicídio uma pessoa atirou contra ele e que por isso atirou também. Essa informação aparentemente
trata-se de informação nova, mas na verdade já há essas informações no processo, já existem alguns indícios de que isso teria acontecido e que a polícia, na pessoa do Dr. Ronaldo Gomes, segundo conta o Dão, não teria levado isso adiante porque descobriu que seria uma pessoa de alguma importância, de alguma relevância e que não poderia ter a identidade revelada. Agora vejam, e eu repito, isso aí foi contado por Dão e existem alguns indícios que serão explorados nos debates. O segundo dia foi reservado para a apresentação das teses de acusação e defesa. O objetivo da acusação era qualificar o crime, mostrando aos jurados que o homicídio foi cometido por motivo fútil, a partir de pagamento de outras pessoas envolvidas e sem chances de defesa da vítima. Com esses qualificadores, a pena é maior. Esse rapaz, ele teve um comportamento vil, um comportamento menor e merece ser condenado também pela promessa de recompensa. O promotor e o advogado auxiliar falaram ainda sobre os danos causados à família e à sociedade com a morte de F. Gomes. O mal foi muito grande, o mal foi muito forte. A família teve que sair daqui, o doutor Geraldo me secou também aqui. A família teve que ir para Natal. Crianças ainda, esses meninos tiveram que sair do convívio de seus amigos, desde a mais tenra idade, para ir para um mundo desconhecido. A viúva teve que mudar toda a sua rotina de vida. Aqueles que tinham uma vida de conforto tiveram que recomeçar. Já a defesa não restava outra alternativa a não ser tentar reduzir a pena, mostrando falhas na investigação e afirmando que Dão não contou com o apoio de outras pessoas, além de que teria atirado depois de ter sido alvo de tiros de outra pessoa no momento do crime. Aqui a folha 8 do processo consta um auto de exibição de um projeto que foi apreendido, apenas um projeto de arma de fogo e um aparelho celular da marca Nokia, modelo E63. Está aqui. Vejo que sequer consta aqui do auto qual é o calibre desse projeto. E isso, talvez para mim, que não entendo nada de arma, nem de balística, nem de nada, talvez para mim seja difícil identificar. Mas para pessoas que lidam com isso no seu cotidiano, um policial, por exemplo, que deve fazer curso de tiro, que deve, quando faz o concurso, deve ter alguma coisa relativa a isso, o policial pelo menos deve saber, ou pelo menos o policial civil que lavrou o auto, deveria fazer constar aqui do laudo qual é essa cápsula e qual é esse projeto, qual o calibre dessa cápsula, desse projeto que foi apreendido. Enquanto isso, nas ruas de Caicó, motoristas promoviam um buzinaço para pedir justiça, um gesto criado por F. Gomes em seus programas de rádio. E agora, o povo quer que a justiça seja feita no caso F. Gomes, que ele, Dão, seja condenado por ter matado, tirado a vida desse grande profissional da imprensa do estado do Rio Grande do Norte. A decisão do júri saiu já no início da noite. Os jurados condenaram o réu, aprovando todos os qualificadores apresentados pela acusação. O juiz fixou a sentença em 27 anos de prisão. Considerando as circunstâncias judiciais acima examinadas, fixo a pena base em 25 anos e 6 meses de reclusão. Tendo em vista que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, agrava a pena em 1 ano e 6 meses, que a mínima de causa de aumento ou de diminuição de pena tornam definitiva em 27 anos de reclusão. Para a família, um alívio. Um pouco de alívio, assim, só em saber que a justiça está sendo feita, mas a gente sabe que nem traz de volta, e o sentimento de saudade, de perca e todos os anos que a família sofreu com a perca é o mesmo. Que seja só o primeiro dos outros que estão aí sendo acusados, né? A acusação considerou uma pena justa. A pena de 27 anos, né, no homicídio qualificado, você tem aí, assim, um longo tempo, né, para que haja toda uma reflexão por parte do condenado, para que ele possa
entender até, né, o caráter criminoso da sua conduta. Então, assim, eu não vou aqui dizer que é pouco tempo ou muito tempo. Eu acho que é o tempo suficiente para que ele, se um dia puder voltar ao convívio da sociedade, volte de outra forma. Da avaliação do senhor acredita que era a pena que o senhor esperava mesmo, esperava mais, menos? Bem, como eu disse anteriormente, se aproximou muito do máximo, 30 anos. E não é comum, isso não é corriqueiro, uma pena tão próxima do máximo, né, para um crime de homicídio. Às vezes até crimes de latrocínio têm penas bem maiores do que crimes de homicídio. Mas vamos analisar e vamos ver o que ainda é possível ser feito. Esperava menos, então? Não é que eu esperasse menos, eu esperava uma condenação alta, mas essa fugiu um pouco do padrão, talvez por se tratar de um caso tão especial como esse. O juiz avaliou como um julgamento exemplar. Nós conseguimos o objetivo da justiça, é fazer a reunião do júri de maneira ordeira, sem tumulto, de maneira a preservar a imparcialidade dos jurados, que em momento nenhum foi afetada, e ter os debates também de maneira serena, sem interferência da plateia. A plateia se comportou de maneira ordeira, cívica, realmente exercendo a cidadania na sua plenitude. A imprensa também demonstrou muita maturidade e nós conseguimos, num clima de absoluta tranquilidade, apesar do tamanho desse julgamento, conseguimos terminar em 2 dias e sem nenhum transtorno. Esse é o maior mérito que merece ser aí parabenizado. O defensor público, o promotor, o assistente de acusação, a imprensa e o povo de Caicó.